Boa noite a todos. Boa noite. Com grande honra, mais uma vez estou nessa casa, convite do Sr. Tamiro, e é muito bom vê-los aqui. Como já o irmão apresentou, venho da Casa Bezerra de Menezes, onde sou humilde trabalhador e aprendiz. E aprendi muito nessa casa, onde fiz o curso de Introdução ao Espiritismo com o Sr. Tamiro, e sou grato a essa casa hoje e sempre. Hoje nós vamos falar, na nossa exposição, do tema Riqueza e Miséria, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, no item 7, onde aborda o tema Utilidade providencial da riqueza, provas da riqueza e da miséria. Esse tema, quando nós falamos em riqueza e miséria, muitas vezes nos dá a curiosidade de saber qual o motivo dessa riqueza, das misérias que nós vemos em todos os lugares. Mas Deus é perfeito, tudo tem um porquê. Por que tanta desigualdade? Qual é o motivo da riqueza e da miséria no mundo? Por que uns com tanto e outros com nada, com pouco? Por que isso? Então, para o nosso objetivo da exposição, é deixar claro que a riqueza e a miséria são provas difíceis para o homem e destacar que a verdadeira função da riqueza é promover o progresso material do planeta, em benefício de toda a humanidade. Se não houvesse o dinheiro, o homem estaria num estado de ociosidade, onde não despertaria o mínimo de ambição necessária para progredir intelectualmente e, consequentemente, trabalhar o seu progresso moral. Sendo assim, ele pode lapidar-se e lutar contra as más tendências e as tentações que as riquezas da terra podem oferecer. Lutar contra essas tentações do orgulho e do egoísmo, entre outras vicissitudes que poderíamos destacar. Para ilustrar esse título, eu peço licença a vocês para fazer uma leitura do livro Alvorada Cristã, de Chico Xavier, pelo espírito Nélio Lúcio. Trata-se da lenda do dinheiro. Conta-se que no princípio do mundo, o Senhor entrou em dificuldades no desenvolvimento da obra terrestre, porque os homens se entregaram a excessivo repouso. Ninguém se animava a trabalhar. Terra solta amontoava-se aqui e ali. Minerais variados estendiam-se ao léu. Águas estagnadas apareciam em toda parte. O divino organizador pretendia erguer lares e templos, educandários e abrigos diversos. Mas com que braço? Os homens e as mulheres da terra, convidados ao suor da edificação por amor, respondiam: para quê? E comiam frutos silvestres, perseguiam animais para devorá-los e dormiam sob as grandes árvores. Após refletir muito, o celeste governador criou o dinheiro, adivinhando que as criaturas presas da ignorância, se não sabiam agir por amor, operariam por ambição. E assim aconteceu. Tão logo surgiu o dinheiro, a comunidade fragmentou-se em pequenas e grandes facções, incentivando-se a produção de benefícios gerais e de valores imaginativos. Apareceram candidatos a toda espécie de serviço.
O primeiro deles pediu ao Senhor permissão para fundar uma grande olaria. Outro requereu meios de pesquisar os minérios pesados, de maneira a transformá-lo em utensílios. Certo trabalhador suplicou para trabalhar com a terra. Outro, aproveitando de grandes áreas de exploração de cereais. Outro ainda implorou empréstimo para produzir fios, de modo a colaborar com o aperfeiçoamento do vestuário. Servidores de várias procedências vieram e solicitaram auxílio financeiro, destinado à criação de remédios. O Senhor todos atendeu, com alegria. Em breve, olarias e lavouras, teares rústicos e oficinas rudimentares se improvisaram aqui e acolá, desenvolvendo progresso amplo na inteligência e nas coisas. Os homens, ansiosamente procurando o dinheiro, a fim de se tornarem mais destacados e poderosos entre si, trabalhavam sem descanso, produzindo tijolos, instrumentos agrícolas, máquinas, fios, óleos, alimento abundante, agasalho, calçados e inúmeras invenções de conforto. E assim a terra menos proveitosa foi removida. As pedras aproveitadas e os rios canalizados convenientemente para a irrigação. Outros frutos foram guardados em conserva preciosa. Estradas foram traçadas de norte a sul, de leste a oeste, e as águas receberam as primeiras embarcações. Toda a gente perseguia o dinheiro e guerreava pela posse dele. Vendo então o Senhor que os homens produziam vantagens e prosperidade no anseio de posse, considerou satisfeito. Meus filhos da terra não puderam servir por amor, em vista da deficiência, por enquanto lhes assinala a posição. Todavia, dinheiro estabelecera benéficas competições entre eles, e benefício da obra geral. Reterão provisoriamente os recursos que me pertencem, e com sensação da propriedade, improvisarão todos os produtos e materiais de que o aprimoramento do mundo necessita. Esta é a lei de empréstimo, é a minha lei, que permanecerá assentada no céu. Cederei possibilidades a quantos me pedirem, de acordo com as exigências do aproveitamento comum. Todavia, cada beneficiário apresentar-se-á-me contas, houver despedido, porque a morte conduzi-los-á a minha presença, um a minha presença. Este decreto divino funcionará para cada pessoa, em particular, até que meus filhos individualmente aprendam a servir por amor à felicidade geral, livres do grilhão que possui e institui, de posse que institui. Desde então, a maioria das criaturas passou a trabalhar por dedicação ao dinheiro, que é de propriedade exclusiva do Senhor, da aplicação qual cada homem e cada mulher prestarão contas a ele mais tarde. Livro de Francisco Cândido Xavier, Alvorada Cristã, pelo Espírito Neio Lúcio. Então, pela leitura, nós percebemos que o dinheiro tem que existir. Se ele existe, é um projeto de Deus. E sem o dinheiro, o homem ficaria ocioso. O homem não queria trabalhar por amor. Hoje nós já percebemos que muitas pessoas trabalham por amor. Serviço voluntário, se dedicando ao próximo, outros nem tanto, ainda precisam aprender. Mas eu trouxe a leitura só para ilustrar um pouco dessa exposição. Então, muitos vivem na miséria e outros com danos. Por quê? Uns com iates, crianças ao meio do lixo. Isso é justo? Na questão
814, Allan Kardec pergunta aos espíritos: por que Deus a uns concedeu as riquezas e o poder e a outros a miséria? Antes de responder, fazer um breve comentário. Nós sabemos que não há efeito sem causa. Nada acontece por acaso. Tudo tem uma razão de ser. No mundo existem muitas injustiças, porém, não existem injustiçados. Em resposta, os espíritos sabiamente lhe dizem: para experimentá-los de modos diferentes. Além disso, como sabeis, essas provas foram escolhidas pelos próprios espíritos, que nelas, entretanto, sucumbem com frequência. Ou seja, eles pedem essas provas, mas nem todos conseguem passar com êxito. Tanto as riquezas e as misérias fazem parte da programação divina. São escolhas que o espírito faz quando encontra-se na erraticidade, no plano espiritual. Esse espírito propõe retornar numa nova reencarnação ao orbe terrestre e vencer as suas más tendências e reparar os erros cometidos no passado, através das provas e das expiações. Na questão 815, essa parte do Livro dos Espíritos trata-se de desigualdade social. E ela tem 3 questões relacionadas a 814, a 815 e a 816. Qual das duas provas é a mais terrível para o homem? A da riqueza, ou a da miséria, ou a da desgraça? E os espíritos respondem: são tanto uma quanto a outra. A miséria provoca as queixas quanto à providência, e a riqueza incita todos os excessos. Então, muitos acabam sucumbindo a essas provas, devido à falta de resiliência ou de fé no comprometimento com a sua programação. O que escolheu voltar na miséria, ele reclama, se queixa da vida miserável que tem, deixa-se dominar pela inveja, daquele mais favorecido monetariamente, muitas vezes se torna ocioso e não quer fazer nada para mudar sua situação. Ele está numa pobreza, ele está estagnado, ele está parado ali, mas essa prova que ele pediu lá atrás, na erraticidade, ele não está cumprindo, porque ele sente inveja daqueles que têm. E nós sabemos que nem todos aqueles que têm dinheiro, aqueles que estão numa condição de ser chamados ricos, eles estão ali por acaso. Algum motivo tem, trabalharam, evoluíram intelectualmente em busca de conquistar aquele patrimônio. O que vem rico, ele se perde nas tentações, nas fascinações que o dinheiro é capaz de comprar. A riqueza é uma prova muito arriscada, muito mais perigosa que a própria miséria, pois ela expõe o homem ao orgulho, ao egoísmo, à vaidade e à ganância, e todas as vicissitudes e as sensualidades da vida terrestre. E esquece da máxima do Cristo, que fora da caridade não há salvação. O homem, quando vem com a prova da riqueza, ele acaba muitas vezes pecando, saindo do caminho daquela vida que o dinheiro proporciona. Ele esquece o que ele combinou lá atrás, de ajudar, de servir, e o dinheiro acaba fazendo com que ele se corrompa.
acaba corrompendo a pessoa que ele é. Pois bem, certo, meus irmãos, é que ninguém é tão pobre ou tão rico que não possa oferecer algo. E ninguém é tão rico que não precisa receber alguma coisa de ninguém. Todos nós precisamos e podemos ofertar e também podemos receber. Seja nós ricos ou pobres, nós somos capazes de ofertar e receber atenção, um abraço. Quantos por aí que tem tão pouco e mesmo assim divide o que tem, divide o pouco que tem, nem que seja a paciência, o tempo, a sabedoria de escutar alguém que necessita, dar um conselho, muitas vezes, um ombro amigo para alguém chorar, dar um abraço acolhedor e uma simples palavra de carinho que pode incentivar a outra pessoa a seguir adiante. Eu acho que todos nós somos capazes de fazer isso. E nós devemos saber que o dinheiro não é tudo. O dinheiro compra a casa, mas não te dá um lar. O dinheiro compra a cruz, mas não dá a fé a ninguém. O dinheiro compra o remédio, mas não dá a saúde. O dinheiro compra o livro, mas não nos dá a sabedoria. O dinheiro pode te levar para qualquer lugar, mas ele não dá paz para ninguém. O dinheiro pode dar muitas coisas, mas ele nunca dará o verdadeiro amor, a verdadeira felicidade. E muitos que acham que com dinheiro pode encontrar Deus, se enganam totalmente. Porque nós sabemos como encontrar Deus. É através das nossas boas ações, através da caridade, do sentimento fraterno uns para com os outros. Então nós devemos correr atrás do dinheiro, sim, mas com sabedoria. E não ser escravo dele. Isso jamais. O Espírito Miramês faz um comentário na questão 814 que diz que Deus testa os seus filhos de várias maneiras. A uns ele dá riqueza e consequentemente poderes, e a outros ele dá miséria, junto com ela a escravidão de todas as ordens, a escravidão moral, a escravidão financeira. Quem não compreende as leis, como a da reencarnação, acha que Deus é injusto. Ou então, para não ofendê-lo, fala sem conhecimento. De causa, sem conhecimento algum, que o Senhor sabe o que faz. Mas essas duas versões do fato são incorretas e sem sabedoria, porque Deus com certeza sabe o que faz, inclusive quando nos coloca nessas provas, tanto de riqueza quanto de miséria. E nós que conhecemos um pouco sobre a reencarnação, nós sabemos que essa é uma lei de Deus, é a lei de justiça que nos proporciona trabalhar, voltar, aprender e seguir adiante. E estudando a reencarnação e o progresso dos espíritos, notar-se-á que o rico de hoje pode ser o pobre de amanhã. E vice-versa. O pobre, o miserável de hoje pode ser o rico de amanhã. Depende de como cada um vai passar pela sua prova. Riqueza e miséria são extremos da vida.
Extremos esses mutáveis. Um pode ocupar o lugar do outro, em se buscando experiências, enriquecendo os celeiros do conhecimento para a futura paz de consciência. E em muitos casos, essas provas de riqueza e de miséria foram escolhidas pelos próprios espíritos por sentirem necessidade do aprendizado, como fala a questão lá atrás. Ninguém deve ser culpado por nada que acontece. Tudo foi feito para a elevação das almas, para o despertamento dos dons enraizados nos corações. A evolução das almas é diferente, mas elas são iguais em sua origem. Quando ele fala sobre a evolução das almas é diferente, o despertar de cada coração, nós podemos fazer uma comparação com os nossos corpos. Rico ou pobre, nós somos todos iguais. Nós bebemos a mesma água, respiramos o mesmo ar e somos aquecidos pelo mesmo sol, independente de quanto dinheiro, de quanto poder você tenha. Rico ou pobre, perante Deus nos mostra que nós somos igual, um igual ao outro. Essas diferenças são ilusórias e muito breves, que o tempo desmancha quando achar conveniente. Um dia rico, no outro pobre. Aos ricos podemos dizer que usem bem suas riquezas e não deixem que o orgulho, que o egoísmo comandem suas faculdades de pensar e sentir. Eles devem pensar na miséria dos outros, tentar ajudar, pedindo a Deus que os inspire para não acumular riquezas e não sirvam para o bem-estar coletivo. Que essas riquezas muito cobiçadas e acumuladas, elas não devem ser motivo para que eles pensem só neles. Essas riquezas devem servir para a comunidade, para o coletivo. Esse texto faz lembrar de algumas pessoas pelo mundo que fazem das suas riquezas, que elas tentam ajudar pessoas. Tem um exemplo do Alfred Nobel, que é um sueco, que ele escolheu que quando ele tivesse a sua desencarnação, que a sua fortuna, que era muito grande, fosse destinada a pessoas que tivessem estudando física, matemática, química e tantas outras coisas, que aquela pessoa que fosse a escolhida, que estivesse fazendo bem ao próximo, todo ano ela recebesse um prêmio de $1 milhão. E esse prêmio seria chamado de Prêmio Nobel, que hoje temos tantos prêmios Nobel por aí, principalmente o da paz, que é muito lembrado, que lembra pessoas que fazem o bem. Então esse homem é um exemplo de gente que usou a riqueza para tentar ajudar o seu semelhante. E temos tantos outros por aí, empresários que de certa forma, direta e indiretamente, estão contribuindo, usando o seu poder, o seu prestígio, para ajudar os outros. Ao pobre dizemos que viva mais resignado com o que tem e que confie mais em Deus, que Deus nunca abandona os seus filhos, e ele deve lembrar das bem-aventuranças. E Jesus está sempre no meio daqueles que sofrem e não abandona os escorraçados pela justiça dos homens. As reencarnações têm função de escola para todas as criaturas da face da terra. Tudo na vida muda de vez em quando, de roupagem, seja pela lei do progresso ou pela força do amor de Deus, cujas leis sempre são justas. Quem não faz o seu dever direito
volta a fazê-lo. Se nós erramos, temos que voltar. Com um aprendizado diferente. A função da reencarnação é despertar os valores espirituais e morais nas criaturas, levando-os aqui e ali por ação das leis naturais criadas por Deus. Pensemos nisso. Estudemos e trabalhemos honestamente, que as inspirações dos céus jamais nos faltarão. E para concluir, riqueza e miséria não são prêmio nem castigo. Deus não castiga ninguém dessa forma, e de nenhuma forma que seja. Riqueza e miséria são situações transitórias que o homem experimenta no processo de evolução espiritual. Longe de ser um mal, a riqueza é um fator de progresso material do planeta e de bem-estar da humanidade. A riqueza não é obstáculo de salvação do homem. Se a riqueza só produzisse males, Deus não a teria posto na terra. Cabe ao homem não cair em tentação e não sucumbir às mazelas que ele causa, que a riqueza causa. Sendo o orgulho, como já foi dito antes, o egoísmo. Esses dois podemos dizer que são os piores deles. Do mesmo jeito, é a prova da miséria que devemos enfrentá-la com resignação, pois é uma prova difícil, pois a miséria estimula sentimentos ruins, o da inveja, o da vaidade, até mesmo o orgulho, que tem muita gente pobre que é orgulhoso, não é capaz de pedir ajuda, não é capaz de pedir um socorro. Tem gente aí que se torna invejoso conforme a classe social que ele é. E nós destacamos aqui a miséria porque muitos querem ter o que os outros têm, mas não correm atrás, não trabalham, vivem na ociosidade, como foi lido no texto inicial. Querem ter, querem receber, mas não querem fazer. Infelizmente, nós vivemos uma situação no nosso país, no mundo, em que muitas pessoas pensam dessa forma. Se sentem os oprimidos, se sentem os coitados, mas não querem batalhar. Aqueles julgam, aqueles rotulam aqueles que têm dinheiro, que têm uma casa boa, que têm um carro bom, que estão numa condição de vida melhor. Por que ele tem dinheiro ou não tem? É muito fácil. Quem trabalha, quem quer progredir, sempre vai alcançar alguma coisa. E nós não podemos condenar aqueles que têm dinheiro, aqueles que possuem riquezas. Como já falei, tem muitas pessoas com dinheiro que são pessoas boas. Muitas vezes tem mais Deus no seu coração do que aqueles que se dizem coitados. E no geral, nós devemos agradecer a Deus pelas oportunidades de resgatar, de aprender e de evoluir. Agradecer pela oportunidade de voltar, de reencarnar, porque tem muitos esperando, mas nós estamos aqui. E o caminho para o nosso progresso moral, intelectual nós já temos. O caminho é seguir Jesus, seguir os exemplos do Cristo, o que Ele nos ensinou, colocar em prática no nosso dia a dia, porque só assim nós alcançaremos a nossa tão almejada evolução, porque o planeta de provas e expiações daqui a pouco vai passar, daqui a pouco esse mundo de regeneração, a transição planetária, uma hora vai chegar, seja nessa ou na próxima encarnação, e nós devemos estar com uma certa moral elevada, senão nós vamos não sei para onde. Mas o certo é que se nós queremos, nós almejamos um lugar mais próximo da luz de Jesus, nós temos
é que fazer o bem. Só dessa forma nós vamos conseguir. Muita gratidão a todos pela paciência e por estarem aqui. Paz e luz a todos. Gratidão.